Agora, nesta noite, o Salmo 102. E começando com o versículo 5, vamos mencionar até o 6. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Hoje, saí por alguns minutos para as colinas e fiz uma pequena caminhada por uma estradinha. Não quis ir muito longe porque me disseram que havia cascavéis por lá. Não sou amigo de cascavéis. Por algum motivo, eles também não são meus amigos. Temos muitos deles onde moro, então já temos experiência. Eu deixo minha esposa matá-los e ela faz isso. Ela não tem medo. Bem, pelo menos nunca soube dela ter medo de nada. Mas certamente ela não tem medo de cobras. Ela nasceu e cresceu na China, em uma cidade onde, segundo ela, nunca foi dormir sem ouvir disparos de armas. Assim ela aprendeu a não sentir medo, pois nunca viu isso em seu pai ou mãe, mesmo quando a cidade mudava de mãos de tempos em tempos, à medida que bandidos ou senhores da guerra chegavam. E finalmente vieram os japoneses. Meu sogro tinha um grande hospital e sobreviveu a tudo isso. Ela viveu lá por 17 anos. Mas quero dizer que hoje, enquanto caminhava por aquele pequeno lugar, comecei a pensar e meditar um pouco. Observei um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro. É um pássaro grande e com cores diferentes. Talvez seja uma pega, não tenho certeza, mas certamente tem um som estranho para quem é da Carolina do Norte. Então o pássaro se sentou em um poste de cerca e ficou ali, sozinho. Nenhum companheiro apareceu. Onde moro temos muitas pombas e, como sabem, elas formam pares para a vida, andam juntas, compartilham amizade, convivem e têm filhotes. Mas esse pássaro hoje parecia estar completamente sozinho. E pensei nesse trecho das Escrituras encontrado no Salmo 102. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Sabe, nesta noite, há muitas pessoas solitárias aqui, muitas pessoas solteiras na cidade de Denver. 51% da sua população é solteira. E muitas dessas pessoas são solitárias. Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui nos Estados Unidos, 70% mais pessoas vivem sozinhas em residências de uma só pessoa em comparação a 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado recentemente dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões de pessoas. O que você diria sobre Denver ou a cidade de onde veio? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidos por pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. O álcool e as drogas muitas vezes representam tentativas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma viagem e a embriaguez dá a sensação de que você tem companhia. Por outro lado, caminhar com Cristo é uma jornada onde você realmente tem Jesus ao seu lado, como Senhor e companheiro constante. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens recorrem às drogas por diversão, acabam viciados ou cedem à pressão dos colegas. Mas milhares se voltam às drogas por estarem sozinhos. Uma matéria de capa de uma revista abordou recentemente nossa juventude negligenciada. A matéria dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo essencial falta na vida de milhões. Segundo o artigo, há uma negligência espiritual que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool, muitas vezes culminando em suicídio. O que pode ser feito? Uma das palavras-chave na Bíblia é comunhão, da qual deriva o termo comunicação. Jesus se encontrou certa vez com um homem solitário, doente e paralisado por 38 anos. Esse homem havia permanecido no mesmo lugar, solitário e exausto, sem um amigo sequer. Jesus olhou para ele e perguntou: "Você precisa de um amigo?" E ele respondeu: "Sim." Aquele homem, carregado de solidão e dor humana,
estava imerso na multidão sem rosto, mas Jesus o escolheu. Naquele dia, ele tornou-se amigo desse homem e o curou. Ele pode ser seu amigo nesta noite, se você permitir. A solidão, na verdade, começou no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus. Eles disseram: não precisamos de ti, Deus, podemos construir este mundo sem tua ajuda. E assim fizeram uma escolha terrível. Decidiram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho, tentaram construir seu mundo. E o pecado entrou naquele belo jardim. Foi transmitido à geração seguinte, e à próxima, e à próxima. Até chegar a você e a mim. Todos nós temos essa doença, e ela é fatal. Ninguém escapa do julgamento causado pela doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e herdadas por todos os habitantes deste mundo. No jardim, Deus procurou por Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas o procurou para que Adão soubesse onde ele próprio estava. Deus perguntou: Adão, onde você está? E Adão tentou se esconder, costurou folhas de figueira e as vestiu. Ele nem sabia que estava nu até aquele momento. Mas ele não conseguiu se esconder. A solidão nunca respeitou ninguém. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis, rainhas, carpinteiros, encanadores e todos os outros, já sentiram essa coisa terrível chamada solidão. Em João 13 é relatada a última ceia e a traição de Judas. E as Escrituras dizem: ele saiu e era noite. Nunca ninguém se afastou de Jesus sem que fosse noite. Talvez tenha havido um tempo em que você conhecia a comunhão do povo de Deus, sentia paz com Ele. Mas você se afastou, decaiu, virou as costas. Houve um momento em que você conhecia Cristo, sentia que o conhecia. Um tempo em que parecia que você estava comprometido com Deus. Mas agora, seu coração esfriou e endureceu para as coisas espirituais. Outras coisas, outros deuses e prazeres o afastaram. Você saiu da presença de Deus e descobriu que há escuridão lá fora. Você não tem mais comunhão com verdadeiros crentes, não se sente realmente à vontade no mundo em que vive e certamente não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga quanto a de um cristão desviado que afirma com a boca conhecer a Cristo, mas sabe no fundo do coração que não o conhece. Quantos de vocês estão divididos, com um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos torna solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você vivesse na solidão. Centenas de pesquisas comprovam que nossa sociedade não nos tornou mais ajustados ou felizes. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensorial, mas isso gera amargura e uma perda do sentido de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam dejetos e lama. Lembre-se da história de Jesus com a mulher no poço. Ela era uma mulher solitária, teve vários maridos, não encontrou satisfação, paz ou alegria. Jesus veio, falou com ela, perdoou seus pecados, transformou sua vida e fez dela uma nova pessoa. Ela foi à aldeia de Sicar e disse a todos: aqui está alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos foram encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mesmo cercado por grandes multidões, às vezes ele estava sozinho, até no final. As Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As mesmas multidões que clamaram Hosana, em um dia, 5 dias depois, estavam crucificando-o. E por fim, ouvimos da cruz Jesus pendurado no madeiro, morrendo por você e por mim. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou sobre si naquela cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste?
Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar plenamente. Jesus tomou sobre si os seus pecados, o seu julgamento, o seu inferno. Todo o castigo que eu merecia pelos meus pecados, Ele levou naquela cruz. Foi um momento solitário, um período em que Ele sozinho teve que suportar o peso do mundo, tornando-se culpado por todos os pecados da humanidade. Ele experimentou a solidão suprema ao morrer por você e por mim. Nunca entendi como alguém pode rejeitar Jesus ao contemplá-lo na cruz, morrendo por nós. Como alguém pode virar as costas para Ele, que oferece perdão, uma nova vida, paz, alegria e amizade. Ele promete que nunca estaremos sozinhos novamente. Com sua morte, Cristo tratou da causa principal da solidão humana, a separação de Deus. Pois o inferno, essencialmente, é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu suas agonias por você. Ele foi solitário por você. Lembro-me de quando minha avó faleceu. Tive o privilégio de estar presente. Ela se sentou na cama com um sorriso e um brilho no rosto. Seu marido havia sido ferido em Gettysburg, perdido um olho e uma perna naquela batalha. E ela disse: "Eu vejo Ben", referindo-se ao marido que havia falecido anos antes, e completou: "Ah, a música é tão linda." Então, ela caiu de volta no travesseiro e partiu para a eternidade. Lembro-me também da morte de minha mãe, há relativamente pouco tempo. As palavras maravilhosas que ela deixou em seu leito de morte são inesquecíveis. Ela viveu exclusivamente para o Senhor. Havia uma alegria e uma paz nela. Sempre que entrávamos em seu quarto, saíamos com a sensação de que era ela quem nos ministrava e não o contrário. Mesmo em coma, ela acordou certa noite, citou um versículo bíblico e a enfermeira disse que nunca tinha visto um brilho como aquele no rosto de alguém. Depois, voltou ao coma e partiu para a eternidade. Há uma grande diferença, até no último momento, entre aqueles que conhecem Cristo e aqueles que não o conhecem. E existe também a solidão da sua decisão, porque Cristo morreu por você, Ele ressuscitou, Ele está vivo, quer habitar no seu coração. Ele oferece perdão, salvação, segurança, paz e alegria, mas Ele também oferece uma vida difícil. Não vou iludir você dizendo que é fácil seguir a Cristo. Não é. Ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz, afinal, era o lugar onde os criminosos eram executados. Seria como dizer hoje: "Pegue a cadeira elétrica e siga-me." Jesus disse: "Eu vou sofrer, eu vou morrer. E se você me seguir, também terá problemas, dificuldades, perseguições e talvez até a morte. Você está disposto a isso? Está disposto a ir comigo até o fim, até a cruz?" Oh, sim, no meio de tudo isso haverá a paz, a alegria, a amizade, o perdão e a promessa de esperança que Ele oferece para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição, sofrimento e problemas que você jamais imaginou antes de vir a Cristo. Estivemos em partes do mundo onde as pessoas sofrem intensamente porque decidiram seguir a Cristo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Nossa reação à solidão frequentemente é lidar com os sintomas, não com a causa. Procuramos prazeres, festas, momentos de diversão, sexo. Nos envolvemos no trabalho, mergulhamos no mundo social da escola ou lemos livros que nos incentivam a tomar o controle de nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar em areia movediça. E quantos jovens e adultos hoje estão afundando nela, tentando salvar a si mesmos, mas não conseguem? Você chegou ao fim da linha. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele carregue seus fardos, ajude a resolver seus problemas e guie sua vida. Quantos jovens aqui esta noite não sabem realmente o que querem fazer com suas vidas? Ele pode ajudar no seu casamento,
em quem você deve escolher para casar. Uma mulher me disse hoje à noite que está esperando o homem certo aparecer. Há muitos assim. Certifique-se de que seja o homem de Deus ou a mulher de Deus. Lembro-me de quando chamei minhas 3 filhas, que na época tinham apenas 8, 9 ou 10 anos, e disse: vamos parar aqui na montanha e orar pelos maridos que vocês vão casar um dia. Eles estão por aí em algum lugar. Vamos orar para que Deus os guie e guie vocês, para que sejam homens de Deus. Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido, mas oramos. E elas encontraram os homens certos. Um deles está aqui esta noite. Fizemos o mesmo por nossos filhos. E pela primeira vez em muitos anos, ambos os meus filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão em algum lugar. Contudo, essa decisão é sua, e somente sua. Buscar um antídoto para a solidão em drogas, álcool, sexo, grupos de encontros ou experiências psicológicas, muitas vezes só nos afunda ainda mais no desespero. Sem Cristo, essas soluções nunca oferecem uma verdadeira saída. A única cura é através de Jesus Cristo. Podemos restaurar o relacionamento mais fundamental da vida. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O salmista que escreveu sobre o pelicano e a coruja disse: por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A solidão muitas vezes é o modo de Deus nos mostrar que é hora de buscarmos algo maior, de nos voltarmos para a cruz. E ao fazer isso, nunca mais estaremos sozinhos. Há algumas semanas recebi uma carta que dizia: há cerca de 1 mês, minha esposa e eu nos separamos. Ela saiu de casa dizendo que não aguentava mais ficar perto de mim. Chegamos a um ponto onde não conseguíamos mais nos comunicar. Trocávamos acusações, algumas verdadeiras, outras não, e palavras amargas e rancorosas. Ela se mudou e foi morar com outro homem até conseguir um apartamento só para ela. Em 8 de junho deste ano, cheguei em casa do trabalho e, após o jantar, senti uma compulsão para ligar a TV. Atribuo isso à solidão e frustração que estava sentindo. Às vezes, a TV pode ser uma boa forma de distração momentânea, mas não é uma solução verdadeira, ele escreveu. De qualquer forma, liguei o aparelho e comecei a trocar os canais aleatoriamente. O canal que escolhi estava anunciando o início da cruzada Billy Graham na Carolina do Sul. Confesso que sempre fui muito cético em relação a programas religiosos na televisão, mas continuei assistindo. No final do sermão, que senti ser direcionado a mim e à minha situação, você convidou as pessoas que queriam mudar o rumo de suas vidas a se entregarem a Cristo como Salvador. Hesitei, mas fiz isso. Neste momento, minha esposa e eu estamos tentando colocar as coisas de volta no lugar. Outro relato. Na noite passada, preguei sobre João 3,16, e as pessoas recitaram juntas: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais de 1.700 pessoas vieram e entregaram suas vidas a Cristo. Algumas semanas atrás, em outra cruzada, um homem leu o mesmo versículo e o conselheiro disse: você pode colocar o seu nome nesse versículo, você é o todo aquele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que seu nome que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também é o todo aquele. Deus amou você a ponto de dar o seu Filho por sua vida. Coloque o seu nome lá. Todo aquele que nele crê, ou que entrega sua vida a ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Com um sorriso no rosto, aquele homem disse: eu gosto disso. E você pode fazer o mesmo hoje à noite, como muitos fizeram ontem à noite. Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho.
Coloque o seu nome e diga: Senhor, abro meu coração e minha vida para Ti. Entrego-me a Ti. Para alguns, pode ser o momento de se recomprometer com Deus. Para outros, será um novo começo. Talvez você queira ter certeza de como está diante de Deus nesta noite. Vou pedir que você faça o que vimos tantas pessoas fazerem ontem. O que vimos em todos os continentes e em mais de 60 países. O mesmo que estou pedindo agora. Levante-se do seu lugar, centenas de vocês, e diga: esta noite, quero servir a Cristo. Quero seguir a Cristo. Quero recebê-lo. Quero ir à cruz. Quero colocar minha confiança e esperança nele. Quero ter os meus pecados perdoados. Quero saber que estou indo para o céu. Quero ter a certeza de que Cristo vive no meu coração. Depois que todos vocês vierem, terei uma palavra com vocês e farei uma oração. Você pode se perguntar: Billy, por que você pede para as pessoas virem publicamente? Porque todas as pessoas que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. E Ele disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu. Há algo em tomar uma posição pública que torna esse momento significativo. Se você está lá na galeria superior, pode levar 2 ou 3 minutos para descer. Então comece agora. E peço que ninguém deixe o estádio, por favor. Este é um momento sagrado e Deus está falando com você, onde quer que você esteja. Se você está com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Se veio de ônibus, ele esperará por você. Depois que todos vierem, direi algo mais. Farei uma oração com vocês e entregarei materiais para ajudá-los na sua caminhada cristã. Você pode trazer um amigo, mas apenas levante-se e venha rapidamente. Se você está em outra parte do país assistindo pela televisão, pode fazer o mesmo compromisso agora. Esteja você em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, pode ter a certeza de que seus pecados estão perdoados, que você foi justificado. E a palavra justificado significa como se você nunca tivesse pecado em toda a sua vida. É assim que Deus olha para você através do sangue de Cristo. Ele entrará no seu coração, onde você estiver. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso que centenas estão fazendo aqui no Colorado, nesta linda noite. Deus te abençoe.